Fala galera, tudo bom? Mais um episódio para Startup do Interior. Tava um pouquinho longe das câmeras, mas buscando, como sempre, convidados de alto nome, de renome, que fizeram aí o ecossistema das startups no Brasil. E hoje vamos trazer nada mais, nada menos aí o Diego Rondon, não é da família Randon, né, Diegão? O cara que ajudou aí a construir a primeira unicórnio do Brasil, tá? Aquela disputa entre iFood e o 99 Táxi, mas o 99 Táxi aí a gente considera como o primeiro unicórnio do Brasil. E unicórnio, para quem não sabe, quem não acompanha, quem está começando a acompanhar nossos podcasts, é uma empresa, uma startup que vale $1 bilhão em valor de mercado. Suas ações valem $1 bilhão. Então, com nós aqui, Diego Rondon. Seja bem-vindo, Diego, em São Miguel do Oeste. Vai palestrar para nós na IoPoint Day, aí, 4 anos da IoPoint. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, João. Estou super animado pela recepção aqui. A IoPoint já está no meu radar para ser investida, não é de agora. Então, prazer estar aqui, conhecer não só essa bela cidade, também conhecendo algumas pessoas aqui que só tinha visto por vídeo e saber, sentir, né, essa vibe da IoPoint, que é uma startup baita. Então, legal. Estamos aqui, está no meu radar. A gente tem o fundo de investimento, o veículo nosso, a Founders Choice. A gente costuma investir em startups do early stage até que elas se tornem startups já um pouco mais escaláveis. O que a gente fala de série A, pode entrar um pouco nas séries. Você recebe primeiro o investimento Family and Friends and Fools, né, que a gente chama os amigos e familiares. Depois você vem para o investimento anjo. A gente entra desde o anjo até o que a gente chama de rodada seed, pré-série A. Então, estamos aqui analisando e o IoPoint está no nosso radar. Opa, que honra, que honra. E o Diego é um cara pé quente, né? Tava me contando aqui nos bastidores que uma das investidas deles, o cara fez 45 vezes. Conta para nós um pouquinho, Diego, quanto que foi o tempo, o prazo. Depois eu queria entrar um pouquinho mais aí para quem acompanha nós. Porque a IoPoint hoje ela ainda está na fase ainda do investidor anjo, né? Famílias e amigos, então Family Friends. Conta para nós aí como é que foi esse teu olhar como investidor, que hoje tu sai, né, desse mercado de execução dentro do executivo das startups, mas fica no jogo como investidor, olhando aqueles times, aquele negócio que resolve aquele problema. Conta para nós como é que foi esse múltiplo de 45 aí que tu fez. Cara, que todo mundo ganha nesse jogo, né? Todo mundo ganha. E é muito interessante porque obviamente, quando você faz um negócio e ele cresce bastante, ganham as pessoas que estão ali fazendo, os founders, ganham os investidores e ganha o mercado, que tem uma empresa de relevância, um negócio de relevância. A gente teve 18 meses com esse negócio, foi muito rápido, escalou muito rápido. Um bebezinho. Um bebê e já fez, né? Fizemos uma saída aí com baita resultado. Bom, primeiro, a gente olha para os founders, né? Então, se você tem founders que são conhecedores, entendem a dor, têm ímpeto, vontade de fazer, e foi o que a gente viu nesse negócio, obviamente você tem uma boa chance já para começar. Mas a gente olha também, nesse caso especificamente, a resposta a um problema existente, um problema latente. Nesse caso, problema de fraude. Fraude no Brasil, muito grande, muito forte. Esse negócio foi impulsionado pela pandemia também, porque nós estamos falando de fraude digital, então garantia de documentos que se eles estão válidos ou não, o Face Match, outras tecnologias que realmente naquele momento, imagina, você queria abrir uma conta no banco, você queria fazer uma compra de qualquer coisa que seja, ou simplesmente fazer a tua assinatura digital no banco. Você precisava ter essas garantias. Existem alguns produtos no mercado que são bons, mas a gente apresentou um produto que respondeu esses problemas de forma mais escalável, com grande resultado. E o negócio cresceu muito rápido, escalou muito rápido e trouxe resultado muito rápido. Então nós tivemos investidores de fora do Brasil que fizeram... Que fase que, quando você investiu, não sei se tu quer falar de números, pra gente falar do múltiplo, podemos falar de números? Podemos falar. Então, tu investiu hoje, que quantia hoje em reais, Diego? Nós, como grupo, naquele momento, fizemos um investimento de R$1 milhão.
Certo. Por um motivo específico, tá? Os investimentos anjo, esses investimentos mais early stage, eles giram entre 100 mil e até uns 500 mil na média. 1 milhão é um pouco fora da curva já para esses investimentos iniciais. A gente investiu R$1 milhão naquele momento porque, primeiro, o founder já era founder de uma outra investida nossa. Então, quando esse founder, que já tinha a nossa confiança, a gente já sabia a capacidade dele, trouxe o projeto, a gente, obviamente, já com ele validado, deu por mais rápido o investimento. Talvez a gente investisse R$1 milhão numa jornada um pouquinho mais longa. O segundo ponto, que faz sentido também, né, nesse caso específico, é que a gente já tinha potenciais clientes no pipeline. Então, o problema era tão latente e a expectativa dos clientes já estava na ponta ali, que quando lançamos o produto, o cliente já tinha cliente comprando e comprando em grande volumetria daquela solução tecnológica. Tá? Por esses dois fatores, o risco diminuiu um pouco, né, de investir num produto que já existe, que já tem essa demanda, e de um founder que a gente já conhece. Legal, mas para ficar claro, né? Foi uma startup fora da curva, fora da média, porque 18 meses é... Não o múltiplo, né? Mas 18 meses, nesse múltiplo aí que fez 45 milhões, isso? 45 vezes o valor investido em 18 meses, aprox da geração. É fora da curva, João Gleisi? Mas existem alguns fatores que, se a gente colocar na cabeça dos founders desde o começo que uma empresa ela tem que dar resultado, a gente veio de um histórico em que a startup ficava queimando dinheiro, cash burn. Eu falo até da história da própria 99. Eu tinha uma linha de P&L ali, eu tinha um dinheiro para queimar que era muito grande. A gente fez captações gigantescas. E as empresas, as startups até 1 ano e meio, 2 anos atrás, elas vinham dando prejuízo até um dado momento e depois elas começavam a dar lucro. Então, essa foi uma cultura que a gente viveu durante 4, 5 anos no ecossistema, 6 até, e que isso veio mudando, veio evoluindo. Então, essa startup especificamente, um dos grandes trunfos dela e um dos grandes porquês da saída ser muito rápida e do resultado ser muito grande, é que ela já nasceu gerando receita e ela era sustentável ao longo do seu primeiro ano, ela já dava lucro. Entendeu? Então, tudo que a gente investia, ou toda a captação que a gente fez, era só para crescer e gerar mais resultado. Quantos anos essa startup já tinha de mercado? Que tu fala, quando vocês investiram, quando vocês foram investidos? A gente investiu no PowerPoint. Nesse caso, no PowerPoint. No PowerPoint. Na ideia. Que também não é muito comum para o nosso perfil de investidor, né? O Venture Capital investe depois que você já entrou numa fase que você tem faturamento e comprovou, de certa forma, que o teu negócio funciona. Então, a gente não investe comumente no early, no PowerPoint. Nesse caso, a gente investiu no PowerPoint. Tá? Porque, claro, alguns fatores, né? Conhecia o founder, já era um cara investido, Exato. Já tinha a maturidade de mercado e vocês já tinham uma relação com os clientes que precisavam dessa solução. A gente mesmo, como startup, precisava dessa solução. Com outras startups, a gente já precisava dessa solução. Então, nesse caso especificamente, por isso o múltiplo, por isso a velocidade, um pouco fora da curva. É comum que a gente espere aí 3, 4, até 5 anos para ter um retorno razoável. Um retorno razoável a partir do múltiplo de 5 vezes o valor investido, 6 vezes o valor investido, já é um múltiplo que a gente considera bem. Caramba, que legal. Que bom entender um pouco mais a cabeça do Diego e entender o que o Diegão está fazendo. Diegão, mas eu acho que eu tenho uma curiosidade muito grande e a gente conversou bastante. Você é um cara sempre que olhou muito para talentos, né? Porque quando o dinheiro não te limita mais, começa a te limitar as pessoas que tu tem no teu time. Conta para nós um pouquinho que foi a história aí de tu formar o time, tu ser uma das pessoas que ajudou a formar o time da 99 para abraçar aquela ideia quando o Uber chegou no mercado, que vocês tiveram assim que se reestruturar. E aí tem o Souza aqui também do iFood, onde você tirou o design deles lá de dentro do iFood, né? Foi lá e trouxe ele para 99 Táxi e aquela briga acirrada, né? 99, iFood e outras startups aí também, Nubank também estava começando. Então conta para nós um pouquinho aí dessa história aí de formar esse time. Pergunta espinhuda. É que depois o Souza vem para cá também, né? Vamos ver a versão Vamos ver dele, o que né? ele vai falar depois. Mas assim, a gente precisa entender que dinheiro
tecnologia não fazem nada sozinhos. Certo. Nem a inteligência artificial anda sozinha, ela precisa de alguém provocando para que ela gere alguma coisa, ela precisa de alguém desenvolvendo para ela acontecer. Tá? Então, o principal foco que a gente sempre tem que ter em negócios são boas pessoas, nos papéis corretos. Então, quando eu cheguei na 99, meu papel principal era esse. O meu papel principal era ajudar a empresa a entender como e quem estaria nos papéis principais e relevantes, olhando para a estratégia do negócio para ele crescer. E aí, óbvio, a Movile, não só a iFood, a Movile tinha e tem N negócios, Play Kids e outros que na época também eram muito gigantes, com grandes profissionais contratados, a gente iria olhar para eles para trazer esses profissionais para cá. Não como foco na Movile, mas sabendo que lá tem gente boa, assim como no Nubank tinha gente boa, e N outras startups que estavam começando a florescer naquele momento, startups como Gympass, Guia Bolso, Creditas, que na época chamava Bank Fácil e por aí vai. Mercado Bitcoin, que aliás hoje faço parte lá do conselho do Mercado Bitcoin. Então, a gente tinha essas empresas que eram proponentes a se tornarem unicórnios junto com a gente, crescendo e atraindo talentos incríveis. Então, nesse papel que eu exerci, a gente tinha que olhar para a estratégia da empresa, para onde a gente ia. Então, quando começamos a fazer, por exemplo, expansão, criamos o POP, precisamos de gente de produtos incrível. A gente tinha um problema ali, ou não era bem um problema, mas a gente precisava melhorar e muito o nosso design. Quem que nós vamos trazer? E aí, quem são as melhores pessoas do Brasil? Por exemplo, do Nubank, a gente roubou a pessoa que montou o melhor atendimento do Brasil. O Nubank, durante muito tempo, teve a melhor área de atendimento do Brasil. E a gente trouxe o Caio Poli, que está na 99 lá com a Didi, na verdade continuou e continua crescendo lá. Nós trouxemos o Caio Poli. Quem é o melhor do Brasil? É dele que nós vamos atrás. Então, nosso mindset foi esse. Primeiro, quem são os melhores... E esse cara está disponível para vir para um projeto novo da YouPoint, será? Posso conversar com o Caio. Opa, olha aí, ó. Talvez como advisor agora, né? Se tornou advisor, investidor nosso. Temos a Daisy aqui que coordena o nosso suporte e é muito bem elogiada até por sinal. De repente pode ser uma nova Daisy aí no mercado com um advisor desse. Por que não? Então, assim, esse é o ponto. A gente passou a entender quem são as melhores pessoas e as melhores pessoas para estar aqui para realizar esse grande projeto. E o intuito sempre foi um propósito gigantesco que a 99 tinha, o que chama muito a atenção. Quando você tem propósito, você consegue atrair. Dentro daquele propósito, a gente vinha com um bom investimento, um bom produto, um projeto incrível e um propósito que realmente brilhava os olhos, você conseguia de fato atrair as pessoas. A gente realmente acabava tirando pessoas incríveis, como eu citei o Caio do Nubank, o Everaldo Coelho, que você citou aqui, nominalmente lá da Movile. O Everaldo Coelho foi o cara que ajudou a desenvolver os ícones do iPhone, né? O iPhone, o iPad, o cara que fez ali, participou da equipe de desenvolvimento Participou da equipe direta que trabalhava junto com o Steve Jobs, o que não é pouca coisa, assim. Salvo engano da literatura que eu conheço, ele foi o único brasileiro a trabalhar com o Steve Jobs diretamente. No projeto. E a gente conseguiu atraí-lo para esse projeto também. Assim como outras pessoas incríveis, por exemplo, o João Costa de Produtos, que depois foi, quando ele saiu, fez a Cove, que se tornou um unicórnio também. E agora o João está fazendo um novo unicórnio e a gente já está junto com ele, óbvio, desde o começo, porque a gente já tem esse histórico. Agora, não é só de founder que já fez negócio que a gente investe, pelo contrário. A gente também busca sempre ativamente e é buscado como investidor. Então, todas as startups que têm interesse e quiserem nos acessar, sempre falo, meu celular está disponível no LinkedIn para todo mundo, não precisa nem ser minha conexão. Tá? E as pessoas me acessam sem dor nenhuma, eu converso com todo mundo. Aconteceu da gente investir na Food to Save, que é uma empresa incrível de food waste. O Lucas, founder de lá, junto com o Murilo e grande elenco, veio e apresentou um PowerPoint que não estava muito bom, o site não funcionava direito ainda, mas o problema é um problema real, a ideia era uma ideia incrível e os founders, o time de founders ali era um time fantástico. Só que o que a gente fez naquele momento? Falei, Lucas, nós temos um problema aqui em tecnologia, nós precisamos de um co-founder incrível de tecnologia. Eles roubaram um cara incrível do iFood, que é o Guido, CTO de lá hoje, e tá lá, a empresa crescendo absurdo, fazendo rodadas em cima de rodada de captação,
E hoje é a maior food waste do Brasil, o maior aplicativo de food waste do Brasil, e nós investimos neles também. Eu conheci o Lucas? Conheci. Ali naquele pitch que ele fez para mim. Tá? Assim Legal. como a turma da IoPoint que eu conheci num evento que estávamos juntos, fizeram um pitch e eu me encantei pelos founders, vim me encantar pelo time, pelo projeto e um negócio que eu sei que resolve um problema. Que é uma dor muito grande. É uma dor hoje real. No Brasil e no mundo, né? E no mundo. Então, qual é o ponto? Quando a gente encontra founders incríveis, não importa o que eles estejam fazendo. Você pode fazer uma pizzaria, você e o Mário junto, vai dar certo. Vai dar certo. Entendeu? Legal. É isso que a gente acredita. Óbvio que tem que ser bem executado. E quando a gente investe, isso é um ponto importante. A gente busca criar uma governança de trabalho. Então, por exemplo, sou membro do conselho da Food to Save também. Né? Lucas, nós precisamos ali de um conselho. Esse conselho vai ser no primeiro momento consultivo, mas depois se transforma no conselho administrativo. Porque a governança de um conselho, o conselho não é para aconselhar. O conselho está lá para ajudar na visão estratégica e às vezes até frear ou empurrar os founders se eles precisarem de alguma visão. Mas é aquela visão de fora, aquela visão em que mercado, funcionamento, negócio, se os números fazem sentido. Fala aí, como founder, o que é o dia a dia? Conta pra gente. Cara, o dia a dia nosso aqui, eu tava pensando, né? O nosso dia a dia aqui, primeiro, é produto. Então, que nem eu falo na minha palestra, né, Diego? A gente sempre está trabalhando em cima de 3 áreas, que é os 3 P's. Pessoas, processos ou produto. Então, eu vejo que como founder, como CEO, eu tenho que estar trabalhando numa dessas áreas. E eu tenho que entender qual é o jogo que eu estou jogando nesse momento. Com certeza. Cara, eu preciso trabalhar pessoas, então eu preciso dedicar atenção para as pessoas. Porque pessoas, por mais que tu tenha um time foda, elas são carentes de liderança. E aí eu tenho, agora eu vou trabalhar pessoas. Vou treinar pessoas, vamos contratar, montar time, organizar. O que eu vejo? Nós temos uma cultura aqui interna na IoPoint. É ser 1% melhor todo dia. Cara, isso é todo mundo. Quando a gente acaba contratando muitas pessoas, às vezes a cultura ela começa a dar aquela murchada, sabe? Daí tu volta e trabalha pessoas. Pessoas bem trabalhadas, bacana. Agora dá para nós melhorar o processo. Processo bem trabalhado, dá para nós ir escalar produto. Então, a roda nossa sempre está trabalhando. E eu vejo que, como CEO e founder, a gente nunca deixa de ver o network. Network é uma coisa que diariamente nós temos que estar fazendo, diariamente. A gente vai encontrar muitas pessoas nesse network que a gente vai encontrar. E aí a gente, cara, quantos imersão, curso nós fizemos? Só nos últimos 30, 40 dias, acho que nós fizemos 4 ou 5 imersões. E a gente vai filtrando e vai trazendo pessoas que a gente conhece nas imersões que tem um propósito próximo ao nosso. Para quê? Por quê? Porque a gente quer fazer o IPO da IoPoint, a gente quer crescer. Então, quanto mais negócio tiver, mais possibilidades de negócio tiver, melhor. Porque tu seleciona bem as pessoas que tu vai trazer. Quanto menos negócio tu tem, às vezes tu tem que fazer negócio por falta de opção. Então, assim, eu hoje como founder, né, fundador da IoPoint, um dos fundadores da IoPoint, eu trabalho muito, muito forte na questão, cara, contratos, ver se o time tá se empenhando, se o atendimento tá legal, se o nosso produto tá atendendo real o que nós precisamos. Então, assim, tu não para, porque a gente quer crescer muito. Então, eu vejo que de fundador não é fácil. A vida de fundador. A vida de fundador. E daí tu tem, por mais que nós tenhamos hoje, nós temos um conselho hoje na segunda-feira, temos um conselho administrativo, né? Toda segunda-feira de manhã das 8 às 9. Então isso foi uma coisa, a gente não tinha nem produto, nem CNPJ, a gente instituiu o conselho. Então a gente se reunia e, cara, e nós debatia. Eu acho que isso, eu acho que aquilo, eu acho que... E a porcentagem do CNPJ não era levado para o conselho, era todo mundo igual. Então, a gente fazia um debate para chegar onde nós chegamos. E hoje nós temos um conselho administrativo, né? E um conselho deliberativo, que daí são com os investidores. Então, quem é os investidores anjos que querem participar do conselho, eles podem vir aqui uma vez ao mês, a gente apresenta os números e a gente debate para onde a gente está indo. Então,
toda segunda-feira o conselho administrativo dos gestores e uma vez ao mês com o conselho deliberativo com os investidores. Para quê? Para saber se a gente está no caminho, se a gente está indo muito rápido, se está indo muito devagar. Então, eu sou uma pessoa que queria estar fazendo uma publicidade já a nível estadual. E o conselho decidiu que a gente precisava organizar a casa, investir em pessoas aqui interno e dar uma melhorada no produto, para daí sim nós ir para fora. Então, não foi a minha vontade naquele momento, mas a gente decidiu. Decidimos, bater um martelo, é isso aqui? Então agora todo mundo trabalha vai remar para aquele lado. Não dizer que porque eu não aceitei no conselho, ou eu fui voto vencido, agora eu vou remar para o outro lado. Não. Aquilo lá foi uma discussão, passou, todo mundo alinhou para cá? Todo mundo alinhou para cá. Então agora o meu foco o que a gente definiu no conselho é fazer com que todo mundo reme para o meu lado. Sabe que essa camada de decisão é um negócio muito, muito legal. Quando você faz uma camada de tomada de decisão estratégica, porque isso foi uma decisão estratégica, com pessoas que não estão na operação no dia a dia. A gente tende a emocionalizar algumas decisões. A gente acredita tanto no que está fazendo, a gente acredita tanto no potencial do negócio, que às vezes nós não olhamos muitos parâmetros fora do nosso dia a dia. Só que o mercado ele tem outras questões, ele tem outras tendências. Quanto mais heterogênea for o pensamento, quanto mais pessoas, cada um puxando para um lado, na discussão e na estratégia, nunca na execução. A execução todo mundo rema para o mesmo lado. Quanto mais pessoas pensando diferente para estudar, para planejar e para decidir a estratégia de execução, melhor. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção aqui nesses dias que eu estou participando da YouPoint e até dia a dia de trabalho, na reunião com a liderança, é sinérgico, todo mundo para o mesmo lado. Vamos para cá, vamos, esse é o caminho, é isso que nós vamos fazer. Então todo mundo se junta, sentado numa mesa, as lideranças, esse é o caminho, vamos fazer, vamos, todo mundo sai energizado para fazer acontecer. Eu vi isso aqui dentro e eu acredito muito nesse tipo nesse modelo de gestão, nesse tipo de relacionamento desenvolvido com as pessoas que estão dentro. Nós somos uma empresa que tem 20 e poucas pessoas, 30 pessoas. Vamos criar gestão hierárquica e cada um vai passando informação. Tem que estar todo mundo unido, tem que estar todo mundo em prol do mesmo objetivo e fazendo as mesmas... Eu não tenho experiência ainda de montar time. Eu me considero assim, Diego, uma pessoa boa em iniciar ideias e encaixar. Ser um bom montador de quebra-cabeça. Eu vejo resolvedor de problema. Não resolvedor de problema. Eu acho que encaixar as pessoas certas na função que elas precisam. Acho que isso eu tenho muito disso. E a questão da YouPoint, a gente foi encaixando uma pecinha aqui, uma pecinha ali, foi indo. E hoje nós temos 22 pessoas. Eu não tenho uma experiência muito grande em trabalhar com um time de 100 pessoas. Eu nunca trabalhei com um time de 100 pessoas, porque eu sou empreendedor desde os meus 19 anos. A minha empresa chegou a ter 17 pessoas, a outra empresa que eu tinha. Ela está no mercado hoje, eu só não faço mais parte dela, está com o meu antigo sócio, né, que é meu compadre, e eu fiz a saída dela agora em junho. Mas eu conseguia encaixar pessoas bacanas lá, e isso me deu experiência para fazer a YouPoint. Por quê? Porque eu aprendi com a JCI, porque a JCI você traz pessoas para transformar essas pessoas em liderança para a comunidade e elas pagam para estar lá. Então, se tu botar muita pressão nelas, elas simplesmente preferem ficar em casa no Netflix e não ir fazer um projeto social, não ir se desenvolver. E eu precisava, e o conteúdo nosso lá precisa ter pessoas para que isso aconteça. Com a YouPoint, nós montamos um time de 22 pessoas. E o Souza fala muito disso, dos espartanos, né? É um filme muito conhecido. A gente aqui parece que a gente é 100 pessoas. Da quantidade de coisa que nós fizemos. Mas no fundo nós somos 22 pessoas altamente treinadas e a gente não tem tempo para errar. Então tudo que a gente fizer tem que fazer bem feito. E isso serve tanto para o estagiário que está começando, para aquele funcionário novo que está começando, até para aquela pessoa que está desde o início com a YouPoint. Que é o caso da Daisy, que é o caso da Leila e do Júnior, né? Que são nossos 3 primeiros funcionários. A Leila, ela deu um passo a mais e se tornou uma franqueada da YouPoint.
E é a nossa hoje maior franqueada, só para tu entender o tamanho do projeto. Então assim, a gente pegou uma professora da academia e transformou numa empreendedora, botamos no mercado, cara, e ela tá tendo sucesso hoje. Então, eu vejo assim, Diego, como gerir pessoas, aí times acima de 100, porque até 100 pessoas eu vejo que a gente consegue fazer esse tipo de reunião. Como gerir times acima de 100 pessoas, porque eu vejo que vai chegar esse momento pro Jungles e eu vejo que o Jungles vai sofrer muito para fazer isso. Porque eu tenho um sentimento de controladoria. Eu gosto de ver muita coisa. E tu viu o que está acontecendo aqui, o negócio dos franqueados. Eu fui lá, fiz a abertura junto com o Mário. E eu só tenho uma fala às 5h30. Então, tá sofrendo? Cara, muito. Eu gostaria de estar lá sentado, mas não dá. Eu não consigo. Entende? Mas é um sentimento que assim, eu gostaria de estar lá com eles. Vou te falar que é um exercício muito grande, esse exercício do desprendimento e da entrega de autonomia. Autonomia vem com responsabilidade. Certo. Aliás, estava até discutindo com algumas das nossas investidas e parceiros que o novo modelo de gestão ele é um modelo de gestão por responsabilidade. Não importa mais o cargo, as pessoas já não ligam muito mais para essa questão hierárquica. As portas das salas estão se abrindo, ou melhor, as paredes das salas estão caindo. E dentro de startups, mais ainda. Aliás, acho que dentro de startup eu nunca vi sala que fosse sala de alguém. São salas de reunião, mas ninguém tem sala. As portas estão todas abertas e as pessoas transitam e sempre vão trocar. Com exceção de alguma coisa sensível, vai ser tratado no espaço reservado e preservado. Então, o modelo de gestão para você poder crescer, ele é um modelo de gestão de responsabilização das pessoas. Eu vou contar um caso muito legal, que a gente fez um projeto lá na 99 de Spans and Layers, né? Que é o quê? Quantidade de camadas da empresa, ou seja, do presidente até a pessoa mais júnior, quantas camadas eu tenho? Eu tenho C-Level, eu tenho diretoria embaixo do C-Level, depois da diretoria eu tenho gerência, depois da gerência coordenação, depois da coordenação analistas, e aí eu tenho estagiários reportando para esses analistas. Olha quantas camadas nós estamos falando. E a gente se propôs um desafio de diminuir essas camadas, achatando a empresa para que as pessoas tenham cada vez mais acesso à informação, só que você, quando espreme essas camadas, você tem a responsabilidade maior nas pontas e você tem um span of control, ou seja, uma quantidade de pessoas. Os gestores gerem mais pessoas em número, volume direto. Naquele momento, por exemplo, eu cheguei a ter 15 pessoas reportando todas para mim. Eu tinha uma pessoa que era coordenadora, só que essa pessoa que era coordenadora, ela reportava para mim. Aí eu tinha um analista que reportava para mim, eu tinha uma pessoa sênior que reportava para mim, eu tinha uma estagiária que reportava para mim. Ou seja, eu não tinha ninguém reportando para ninguém além de mim, na minha camada ali daquela estrutura. Os 15 reportaram para mim. Olha o que aconteceu. Nós fomos fazer um programa de estágio. Quem conduziu o programa de estágio? Quem era responsável pelo programa de estágio? Uma estagiária. Incrível. E foi um dos melhores programas de estágio que eu já vi acontecer. O que eu era para o programa de estágio? Eu era recurso para minha estagiária. Como assim? Ela era responsável. Eu tinha 2 horas da semana que eu dedicava para esse projeto com ela. 1 hora, ela me apresentava o projeto e a gente discutia o funcionamento, se tinha alguma melhoria, se estava faltando alguma coisa, então eu dava a minha experiência para aquele momento. A outra hora, ela me usava para poder acessar os outros executivos da empresa, as pessoas mais sêniores da empresa, para a gente engajá-los, porque quando você faz um programa de estágio, você vai formar pessoas e elas vão rodar entre as áreas, um programa bem estabelecido. Então ela me usava, falou assim, agenda com o Rondon, só que era uma agenda para ela, mas era comigo e óbvio que eu estava lá para suportar. Ela conduziu o projeto, eu reportava sobre esse projeto para ela era responsável. Óbvio, no final das contas, a responsabilidade também era minha, sim, como corresponsável, como responsável da área que liderava aquilo. Mas, do ponto de vista de responsabilidade, ela conduzia e conduziu muito bem. Engraçado que quando as pessoas elas sentem que elas têm autonomia, elas sentem a responsabilidade. Se são bem direcionadas, elas fazem até melhor do que a gente mesmo. Quando eu percebi isso, e foi um baque para mim, porque imagina, antes da 99, eu estava como diretor.
E eu, como diretor, já tinha uma camada de um gerente embaixo, depois um coordenador, supervisor, analistas. Eu mal falava com o estagiário. Naquele momento eu tinha todo mundo plugado em mim. Certa vez, o meu time inteiro me juntou numa sala para poder fazer um debrief de trabalho comigo, o time inteiro, e falando, olha, Rondon, aqui a gente precisa ajustar, enfim. E eu ali assistindo e vendo o quanto aquele time estava se desenvolvendo, o quanto aquelas pessoas que estavam junto cresceram, porque tinham responsabilidade sobre o negócio. Então, no final das contas, se dava algum problema, era eu que buscava ser responsável, mas eu também, quando as coisas funcionavam, deixava com que eles levassem, porque eles estavam fazendo, eles estavam executando. E quando a gente tem, né, quando a gente sabe fazer principalmente, realmente é muito difícil você entregar para uma outra pessoa fazer. Porque a outra pessoa vai pôr o temperinho dela naquele negócio. Vai pôr o jeitinho dela de fazer. Processo é importante, processo é bom para ela seguir também. Mas a pessoa vai fazer aquele zeste, aquela coisa dela ali. E que no final das contas vai transformando a empresa. Desde que, você falou uma coisa muito legal, desde que a empresa tenha uma cultura forte, que os valores não estejam só escritos na parede, que os valores eles sejam a execução do dia a dia. Vividos. Eu vou te contar, por exemplo, o principal valor da 99, que era ser genuinamente preocupado com as pessoas. Eu tenho isso até hoje comigo. Isso me marcou de uma tal maneira e eu me identifiquei tanto com esse valor principal que era ser genuinamente preocupado com as pessoas, que tudo que a gente fazia, em tudo a gente pensava no ser genuinamente preocupado com as pessoas. Isso que eu estou fazendo aqui agora, eu estou sendo genuinamente preocupado com as pessoas. Quando você seguia pelos valores, dificilmente você vai fazer um erro. Vai ter um erro de matemática, um erro de lógica, alguma coisa, mas um erro que vá prejudicar dificilmente acontece. Tá? Então, valores fortes, cultura forte, faz muito sentido. Cultura do dia a dia, cultura de fazer. Tá? Eu vejo muitas empresas, é maravilhoso, tem aquelas frases lindas na parede. O Diego tá olhando para cima porque nós temos a nossa frase aqui em cima da TV, né? Não, essa frase é incrível, cara. E esse é o nosso porquê, é o nosso valor, nosso principal valor. E eu vou te explicar, Diego, o porquê dessa frase. Nós nos desafiamos a organizar o pilar mais importante da economia moderna, que é o tempo, a compra e a venda do tempo. A compra e a venda do tempo ele entra no ponto. O tempo porque nós temos a telecom, nós temos o ponto e nós temos as franquias. O que eu tenho a ver com essa frase, com os 3 produtos que nós temos? O tempo no ponto, a gente está regulando o tempo que está sendo comprado pelo dono da empresa, pela sua mão de obra. O tempo da telefonia é o cara que pega uma fatura, que vem errado uma fatura e fica gastando seu tempo para renegociar aquele preço ou valores absurdos. E nós não temos isso. Então a gente consegue empregar esses valores. Nós não temos nem contrato de fidelidade na nossa telefonia, nem no nosso ponto. Os clientes que estão Caio Point é porque eles querem estar Caio Point. Então a gente não amarra contrato de fidelidade. E aí o franqueado, qual é o tempo da vida dele que trouxe ele até aqui? E qual é o tempo e como ele quer estar no tempo dele daqui a 10 anos? Então, com o SaaS, com a recorrência que nós damos na franquia, nós ajudamos a ele a fazer uma melhor gestão do seu tempo. Então, para dar qualidade de vida para os seus familiares, para eles conseguir desempenhar, para eles serem aqueles empreendedores que eles querem ser. Então, a gente organiza para o tempo deles como empreendedor, daqui a pouco eles comprar um outro negócio ou investir num outro negócio e acabar quebrando e tendo que recomeçar toda a vida deles. Então, a franquia também está entrelaçada ao tempo. Então, tudo isso tem a ver com a nossa frase hoje. E aí, hoje, o nosso sistema, a nossa equipe de tecnologia, a gente trabalha diariamente para diminuir o número de clique dentro do sistema. A gente lança uma informação, como um gestor pode diminuir o tempo dele para fazer essa mesma função. Para poder sobrar tempo para fazer outras coisas. Para fazer outras coisas. Incrível, então, para tu ver o nível de comprometimento que nós temos em relação ao nosso propósito. Cara, eu acho que assim, que tu falou do propósito que a 99 tinha, tu acaba levando isso e tu acaba... Um funcionário que vem, passa, e outra coisa que a gente fala muito,
montar time não é fácil. De forma nenhuma. Tu traz as pessoas para dentro da equipe, muitas vezes a pessoa não se encaixa dentro da equipe. Por algum detalhe, alguma coisa, o momento que ela está vivendo. E quando ela sai, a gente deixa bem claro já na entrevista. Não é que a gente não gosta de você. É que naquele momento você não se encaixou com o nosso time. Só isso. A gente continua gostando de você, a gente quer você com nós dentro da YoPoint, pode participar com nós, pode ver com nós, liga, a gente vai dar boas referências. Então, a gente já deixa isso claro. E essa frase, essa cultura, muitos que passaram pela YoPoint me relatam que eles levam essa cultura junto já. E conseguem mudar outras empresas que eles estão trabalhando. As pessoas, quando vêm para trabalhar com a gente, elas depositam para a gente muito delas e levam bastante da gente para elas também. Eu sempre fui a favor dos ciclos, né, das pessoas dentro da empresa serem os melhores possíveis. Não importa quanto tempo demore esse ciclo, qual seja o tamanho em meses, anos que seja que essa pessoa vai estar na empresa. O ciclo das startups, normalmente, por elas, já é um ciclo mais rápido. Né? Porque as pessoas vêm para realizar muitas coisas. Se elas conseguem, elas crescem dentro da jornada da startup. A startup está crescendo. Normalmente uma startup cresce mais rápido, principalmente comparado com empresas que já são enormes, que já são estabelecidas. Ou empresas de um mercado um pouco mais comum, como por exemplo o agronegócio. O agronegócio não tem jeito, você tem o tempo da plantação para crescer a planta. O boi tem o tempo, os animais têm o tempo, né, da sua vida para eles crescerem. Então já existe um tempo pré-determinado. E aqui no nosso ecossistema das startups, esse tempo pré-determinado não existe bem. É um tempo relativo. Por que é relativo? Porque se você realizar muita coisa e você fizer, você vai crescer. Não tem como não crescer se você realmente entregar, realizar e fizer aquele resultado. Então, quando as pessoas vêm para esse ecossistema, quando elas vêm para trabalhar dentro de uma startup, a cabeça já tem um chipzinho diferente. Poxa, às vezes a startup cresce mais rápido do que a pessoa. Ela se frustra. E é normal. Eu queria crescer tanto quanto. Eu, por exemplo, lá na 99, num dado momento, não tinha mais tamanho. A gente precisou contratar um chefe para mim, de tanto que crescemos, um gestor. Eu precisava, eu pedia. Falei, olha, eu já não sei mais lidar com 1.200, 1.500, 2.000 pessoas com esse negócio crescendo. Diego, agora me veio um insight aqui na cabeça que esses tempos tu me falou quando nós te conhecemos lá em São Paulo, né? Tu me contou a história que o negócio, quando tu percebeu que o negócio era sério, o que aconteceu com o CTO de vocês lá na 99? Que o cara tava saindo do prédio e sumiu o cara lá. Oi? Na 99 que eles raptaram o CEO de vocês lá. Não, eles raptaram, na verdade eles raptaram... CTO. Não foi o CTO, eles raptaram uma pessoa da operação. Lá, o que aconteceu? Isso foi quando a gente veio trazer o POP, o carro particular, para dentro da plataforma. A empresa era 99 táxis. Ah, legal. Só fazia táxi. Num dado momento que a Então Uber vocês não concorriam com o Uber até então? Não diretamente, mas indiretamente o Uber chegou no Brasil depois que a gente já estava muito bem estabelecido. 99 tinha uma volumetria de milhões de corridas por mês. De táxi apenas. Quando o Uber chegou no Brasil, imagina, eles chegaram com um produto mais barato, porque não tinha regulamentação, não tinha nada. O serviço mais barato, com carros todos que eles chamavam de black, eram carros ou um padrão diferenciado, mais baratos e com um atendimento que eles forçavam para que fosse diferenciado. Sempre tem uma aguinha, sempre tem uma balinha. Foi assim que a Uber chegou no Brasil. 99 quase quebrou. Por quê? Porque o táxi é mais caro, né? Porque tem uma regulamentação. Hoje nem tanto. Hoje táxi e às vezes um carro particular você vai ter tarifas similares. Táxi tem algumas vantagens hoje que na época não tinham. Lá em São Paulo, por exemplo, o táxi anda no corredor, táxi anda mais rápido. Né? E obviamente que se forçou ao serviço do táxi melhorar por conta do serviço do carro particular, que era muito bom. Né? Então quando eles chegaram, quase quebraram a empresa. Quase quebraram, 99, isso é fato. Por que você vai pedir um táxi que é mais caro e o atendimento, em teoria, do outro carro particular era melhor? Então não vou mais pedir o táxi, vou migrar para esse novo produto. E a 99 ficou
na época 99 táxi, ficou naquele dilema de que, tá, o que eu faço? Eu vou abandonar o táxi e vou migrar para o carro particular? Se eu migrar para o carro particular, o que vai acontecer? Eu vou deixar o táxi de lado? Será que eu consigo ir para o carro particular? E aí foi tomada uma decisão estratégica de produto de que, não, vamos ter o carro táxi e vamos ter o carro particular na plataforma. Imagina que o taxista se sentiu completamente traído. Foi um negócio absurdo para o taxista. Ele falava, como assim? O taxista protestava contra o Uber, contra a Uber. Eles chegavam a fazer emboscadas, enfim, era um negócio bem complicado. Então, quando foi incluído o carro particular na plataforma, muitas pessoas ficaram descontentes com a 99. Porque deixou de ser 99 táxi, virou 99 e lançou o Pop, que era o carro particular. Nesse momento, a gente tinha pessoas que estavam ali expostas e faziam os lançamentos e tudo mais. Um desses gestores, ele acabou sofrendo um sequestro. Ele foi sequestrado, o que a gente soube, o que a gente acompanhou ali, ele foi sequestrado, ele ficou em cárcere ali, enfim, né, passou momentos difíceis, mas depois, graças a Deus, deu tudo certo, ele foi libertado, enfim, sem grandes problemas, sem nenhum tipo de ferimento grave, nada disso. Mas né? ali vocês perceberam que o jogo tinha mudado. A gente percebeu que o jogo tinha mudado. Eu acho que algumas coisas nos fizeram tomar decisões de enxergar os nossos motoristas como também parte da nossa jornada. Quer dizer, a comunidade como um todo, não era só quem pedia o carro, era quem dirigia o carro. Todo também mundo era cliente. Também é cliente. Todo mundo fazia parte. E, pasme, para os taxistas, a coisa foi tão boa que começou a aumentar a quantidade de corridas. Uma vez que a gente trouxe de volta o nosso cliente de corrida para a plataforma, ele tinha a opção de pedir o táxi ou o carro particular. Em dados momentos onde você tinha ali mais disponibilidade de táxi, ou táxi com desconto, ou outras operações, os táxis começaram a ter mais demanda e mais corridas do que eles tinham antes. Então, foi uma coisa positiva no final das contas, foi difícil naquele momento, sofremos, a gente chegou a ter, depois daquele momento para frente, que eu me lembro, a gente tinha segurança armado na porta da 99. Só que a nossa relação foi tão positiva com todas as entidades, a gente adotava os problemas dos motoristas dentro da empresa. A equipe toda da empresa, a gente tinha um backlog gigantesco de motoristas, problemas não resolvidos. Se não me engano, eram mais de 2.000. Então, cada um foi lá e adotou. Eu adotei uns 15 problemas. Eu chegava, ligava para o motorista, chamava às vezes, ele vinha tomar um café. Por que não está funcionando? O que está acontecendo? Aí a gente entendia o problema e dava destino. Então, cara, que interessante. Olha que insight aí. Essa ideia é uma ideia incrível. Todo mundo se sentiu abraçado. A comunidade se sentiu abraçada. Tá? E aí, eu me lembro de uma situação, quando a gente foi fazer o lançamento em Fortaleza, porque do Pop, né? A gente já tinha o táxi, mas nós fomos fazer o lançamento nas capitais. Quando eu desci em Fortaleza, eu desci 3 dias antes do lançamento. Peguei um Uber. Porque eu entrei no Uber, o Uber falou assim, já baixou o 99? O aplicativo é melhor, vai ser bom para todo mundo, tem que baixar o 99. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque a tratativa, a relação que a gente tinha com o motorista era bem diferente. Bem melhor. Taxas melhores, mais competitivas, o relacionamento era melhor, o atendimento era melhor. Atendimento, pode perguntar para o motorista, atendimento aí de algumas plataformas é um negócio, o motorista não tem vez não. E a gente tinha realmente um carinho, uma tratativa diferente. Então nunca mais tivemos nenhum tipo de problema, nenhum tipo de sequestro. Mas eu me lembro, teve um motorista, eu voltando para o escritório, a gente saiu para almoçar, voltando para o escritório, o motorista me pegou pelo braço. Me parou. Eu estava com a camisa da 99. Amarelinha. Você trabalha aqui? Aí ele falou, trabalho. Eu sou motorista. Começou a falar, eu falei, calma. Vem comigo. Aí o segurança na porta assim, pode entrar, vem comigo. Fica de olho, óbvio, né? Fiz sinal para ele ficar de olho. Entrou, sentou, tomou um café. Qual o problema? Tenho contato com ele até hoje, tenho contato dele até hoje. Eu não estou conseguindo trabalhar, enfim. Tá. O que aconteceu? Eu troquei de carro, aí deu um problema. Ótimo. Vamos dar destino, vamos resolver.
resolvido o problema, voltou a trabalhar e se tornou mais um dos que falava, você tem que baixar o aplicativo de 99. Né? Caraca, então, daí começou a comunidade. Exato. Legal, Diegão. Temos aí já quase 50 minutos de live, de podcast, né? Não é live, aí é o ar depois. E, Diegão, para nós já partir para uma finalização, né? E já começar a entregar um pouco mais de conteúdo. Hoje você sai da 99, você torna um investidor anjo, começa a olhar as startups, que foi o início ali da nossa conversa. E aí, conta para nós um pouquinho dos fundos de investimento. Como que é os fundos de investimento hoje e aonde que vocês se encaixam? Qual que é o tamanho do cheque de vocês? Para a gente entender, para quem vai ver o nosso podcast, entender como que ele se conecta com o Diegão, em que momento da sua startup que ele está, que ele vai conectar com o Diegão para fazer essa escala aí. Vou contar então de forma faseada e organizada os momentos de investimento e quem são os agentes que investem normalmente, tá? Quando você está começando o teu negócio, você tem aquela jornada de discovery do produto. Você está descobrindo o que você vai fazer. Teve uma ideia e começou ali a desenvolver alguma coisa. Às vezes, se você tem alguma capacidade de tecnologia, se você tem algum conhecimento, às vezes até a gente começa produtos em Excel, tá? Não precisa ter a plataforma ou a tecnologia desenvolvida ainda para começar a provar uma ideia. Nessa primeira etapa, às vezes você pode começar como bootstrap, sem dinheiro de terceiros, você mesmo vai testando uma ideia e vai experimentando. Pagando seu salário, pagando sua luz, seu computador, as coisas, e tu vai... Bootstrap. Bootstrap mesmo. Você o teu tempo é teu. O teu recurso, e você começa a desenvolver a sua ideia. Então, estando bem estabelecido e desenvolvendo a tua ideia, você cria um produto. Você cria algo para entregar. A partir desse momento que você tem algo já palpável para entregar, não é só uma ideia, não é só o PowerPoint que a gente brinca, né? Levanta recurso com o PowerPoint. Você já vem para uma necessidade de caixa por algum motivo específico. Precisa investir numa plataforma de desenvolvimento, ou precisa investir em marketing, precisa investir em alguma coisa que aí eu não dou conta de fazer sozinho. A gente tem essa primeira etapa com family, friends and fools, né? Que a gente fala, amigos, familiares e a gente chama dos tontos, né? Os que vêm e acreditam naquela ideia ali desde o comecinho. Tá? Esse recurso, normalmente, ele é um recurso que vai girar aí em torno de 100 mil reais até. Tá? Em média. Para quê? Para que você pegue aquela ideia que você desenvolveu alguma coisa e coloque num caminho, siga uma trilha. E aí você vai fazer então a tua prova de conceito para ver se aquilo que você entendeu funciona. Quando tem algum funcionamento, você começa a sentir algum resultado, começa a ter algum tipo de cliente, são os investidores anjo, que a gente chama. Investidor anjo aí já são cheques entre 100 e 500 mil reais. Eu já começo a me enquadrar desde o investidor anjo. Então, para quem já tem algum produto, alguma tecnologia, algo desenvolvido e que tem clientes ali, mesmo que não tenha tracionado, crescido ainda, a gente já começa a avaliar. A partir daí, a gente chama de capital semente ou seed, né? Então, fiz o produto, provei o market fit, né? Provei que tem mercado, que o mercado consome aquilo, e eu já sei alguma correlação do quanto eu preciso investir para quanto eu vou ter de receita, aí eu vou atrás desse investidor, que são normalmente os venture capital, os VCs. E a gente está enquadrado aqui também, então eu cubro essas duas etapas aqui com a Founder's Choice. Tamanho dos cheques, só para ficar mais claro? Entre 100 e 500 mil reais em média. Que é o seed, né? Que é do angel para o seed, tá? Seed, às vezes, você tem cheques até 1,5 milhão, mas aí são várias pessoas investindo. E tem casos que tem valores diferentes, tá? Tô falando que é uma média geral de mercado aí, tá? A gente entra aqui, os Venture Capitals vêm mais ou menos nessa etapa, eles iniciam os investimentos nessa etapa. Depois do seed, que é esse capital semente, aí a gente começa as séries de investimento. Aí você tem série A, série B, série C, D, até série E. Então são várias séries de rodadas de investimento. O que a gente tem que se preocupar nesse momento? A correlação de participação. Porque lá para a série A, série B, até é entendível que os fundadores, as pessoas que estão na execução, tenham 60%, 50% do negócio. Às vezes, para uma série B, de série B para série C, às vezes os founders passam até menos participação, menos de 50%.
Mas antes disso, não é muito saudável que os founders, que as pessoas que estão no dia a dia não tenham essa participação. Por quê? Não tem a tomada de decisão majoritária e passam a ter menos skin in the game, menos, sabe? Vontade de jogo. fazer, vestir a camisa e tal. Porque fala assim, eu já tenho donos, já tenho pessoas que são mais relevantes do que eu no negócio. Então as preocupações para você levar até uma série A nas rodadas de investimento é que a diluição ela esteja num bom patamar saudável. O que é um bom patamar saudável? Que você tenha dentro das séries até uma série A pelo menos uns 60%, 70% de participação dos founders e que estão executando. Tá? Aí você vai ter uma relação saudável sobre a ótica dos investidores. Legal. E o Série A, ele vai um cheque de quanto a quanto? Assim, eu já vi Série A de 5 milhões, já vi Série A de 90 milhões de reais, tá? Depende muito do qual é a etapa que está o teu negócio, a correlação, qual o valuation, ou seja, o valor de mercado desse negócio. Por quê? Eu já vi Série A de 90 milhões de reais. Valuation é o valor de mercado que a sua empresa vale, né? Só para deixar mais claro. Alguns critérios são analisados, que é o tamanho que o mercado que tu tem de potencial versus o tamanho do mercado que tu tem para atender, participação, né? Que é o market share. E a tua capacidade para tu atender esse mercado com a tua equipe, né? Então... E também não se esqueça do faturamento. Muito do que a gente olha para valor, para valuation, cai na conta do teu faturamento. Então tem algumas formulazinhas, aí vocês vão ver em M&A aí, tem material de M&A que fala, às vezes você pega um faturamento descontado dos próximos 5 anos e faz um múltiplo de potencial de crescimento e esse é o teu valuation. Às vezes você faz esse faturamento direto e tem múltiplos maiores e tem múltiplos menores. Às vezes você pega um traço ali da tua capacidade de faturamento e o que você consegue exponencializar. Em cima disso você tem o teu valor de mercado, só que se você não entrega, esse valor vai sofrendo um decréscimo. A gente que já tem um pouco mais de experiência, eu nunca pago um valuation exato se a pessoa não me entregar aquilo que ela está propondo. Então você vai falar para mim assim, nós vamos faturar 100 milhões de reais nos próximos 4 anos. Então meu valuation vai ser algo em torno de 500 milhões de reais. Beleza, então nós vamos pôr uma cláusula aqui no teu investimento de que se isso for descontado, você vai tomar uma penalidade por não ter entregue. Né? Então, de novo, não adianta você só ter uma ideia, você só achar que vai dar certo. Não, a gente tem que ter... Tem que ter coerência também. Coerência. A gente tem que ter resultado. Eu acho que o mercado de startup brasileiro e mundial, mas principalmente o brasileiro, ele passou por um amadurecimento muito forte agora nos últimos 3 anos aí, né? Eu vou te dizer que no último ano e meio, 2, assim, que a gente chamou de inverno das startups, realmente nós evoluímos muito nesse mercado, nessa visão. Visão do que é um bom valuation real, capacidade de crescimento, quais são os valores de investimento. Porque antigamente a pessoa vinha e pedia um investimento, eu vou 4 anos esse capital. Eu falei, mas para que você vai querer um investimento de 4 anos? Você quer ser sustentado pelo investidor? Não é assim. Né? Então a gente reduziu muitas vezes o prazo do capital, ou seja, menos dinheiro. Por isso quando a gente fala de valor, tamanho de cheque, é um negócio complicado de discutir, porque hoje a gente prefere investir menos dinheiro para menos tempo e provar o resultado e aí fazer um cheque de... Eu, por exemplo, não fazia o follow-on, né, que é o investir, aí na próxima rodada investir de novo. Acabei fazendo. Acabei assumindo que follow-on pode fazer sentido, porque a gente reduz o tamanho do cheque, reduz o tempo, a empresa, a startup se prova que está dando resultado, a gente vai lá e investe de novo. Tá? Então, o mercado amadureceu muito nesse sentido. Você tem os agentes de investimento. Os investidores anjo normalmente investem ali sozinhos. Você tem os VCs, que aí já tem um pouco mais de corpo, às vezes são conjuntos de vários investidores anjo e tudo mais. Você tem os private equities, que aí são já agentes mais estruturados, com mais recursos, com grupos que têm fundos de investimento fortes por trás também. Aí você tem family offices e outros investidores, aí já estamos numa outra escala, ou você vai de fato para mercado aberto, vai para a bolsa, vai fazer o teu IPO. Vai fazer o IPO. Exato. Diegão, chegando aí perto de 1 hora de bate-papo, passou rápido, né? Passou rápido. Cara, demais. Como esse bate-papo, quando é bom, ele passa rápido, né? Gostoso. Eu agradeço aí a
a tua participação, a tua dedicação para vir a São Miguel do Oeste. Teve um perrengue aí com o avião, né? Quase não desceu, foi para Curitiba, voltou. Quase não desceu, subiu, voltou de novo. O cara ficou dentro do avião como se ele fosse para a Europa, né? Ficou 7 horas dentro do avião. Mas legal, obrigado, Diego, por tu ter vindo aqui compartilhar esse teu conhecimento com nós no YouPoint Day. A nossa equipe fica muito, muito agradecida com você. Agora ele vai ter uma fala também com os franqueados da YouPoint. E aí, agora vamos se abraçar e caminhar junto aí no caminho aí rumo ao nosso IPO, né, Diegão? Com certeza. Vamos juntos. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre engrandecedor para mim estar por aqui, vivenciando uma startup com potencial gigantesco e com um time incrível. Então, estou curtindo demais esse momento. Vamos ter bastante coisa pela frente juntos. E assim, eu deixo aberto para as startups aqui do ecossistema. Contem comigo, meu tempo é para as startups. Legal. Obrigadão, Diego. Startup do Interior. Vamos ter mais 3 podcasts também. Agradecer ao Diego aí mais uma vez. Obrigado. E bora lá. Valeu, gente.